Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rubens e esse vídeo tem como objetivo ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre o gênero épico. Esse que é um dos gêneros literários, né? O gênero épico, junto com o gênero lírico, o gênero dramático e o gênero narrativo, formam aí os 4 tipos de gêneros literários que nós temos. Tá bom? E o gênero épico tem esse nome, mas nem todo mundo sabe dizer por quê, né? A gente usa o adjetivo épico para destacar coisas grandiosas, né? Feitos grandiosos. E é mais ou menos por aí. O termo épico é derivado do grego, né? A palavra original é epos e significa, entre outras coisas, discurso. Você pode ver que os discursos são feitos normalmente em momentos marcantes, né? Em situações solenes, entre outras épocas. Na verdade, acontece que o gênero épico ele surge numa época em que a escrita ainda não era tão popular. E as pessoas guardavam longas narrativas de memória, né? E aí, como uma forma de entretenimento, alguém se levantava depois de um jantar, por exemplo, e falava os versos de um texto épico contando a história de algum herói, né? Esse gênero literário ele é construído aí, então, de uma forma bem longa, extensa, né? A grande maioria dos textos épicos remontam a pelo menos 10.000 versos ou mais do que isso, né? E esses textos eles são poemas narrativos, né? Que tem sempre algo de interesse do público, de quem vai ouvir a história, né? Essas narrativas épicas são mais conhecidas como epopeias, tá bom? Epopeia é a forma que a gente tem para chamar os textos narrativos em forma poética. Seu conteúdo, né, normalmente gira em torno de grandes feitos heróicos, que podem ser feitos heróicos individuais ou coletivos, né? Normalmente são heróis aí do passado, né, que a gente conhece até hoje, vê as histórias deles sendo contadas no cinema, né, lê em livros, histórias em quadrinhos, né? Então esses textos eles são muito conhecidos ainda hoje. Eu posso colocar aqui para você alguns exemplos, né? Feitos heróicos individuais. Nós temos aqui 3 personagens, né, bem conhecidos: Aquiles, Ulisses e Heitor. Aquiles é aquele personagem grego, né, o famoso personagem do calcanhar, que acaba morrendo com uma flechada, né? Então, esse personagem Aquiles, ele é um personagem muito importante dentro de uma epopeia chamada A Ilíada, na qual a gente encontra também os outros 2 personagens dessa lista aí, Ulisses e Heitor, né? O Ulisses também é o personagem principal da Odisseia, que seria uma espécie de continuação da Ilíada, né? O Ulisses, que é muito importante dentro da narrativa da Ilíada, também tem a sua própria epopeia, tá? Mas, olhando para o outro lado, você vê aqui os feitos heróicos coletivos, né? Feitos heróicos coletivos feitos no caso, pelo esforço de uma nação, né, de um povo. Nós temos aqui Grécia, Roma, Portugal, né? A Grécia, aí a gente pode citar a Ilíada e a Odisseia, né, como textos épicos aí que destacam essa força coletiva do povo. A gente pode citar a Eneida, de Virgílio, que conta a saga da formação do Império, da cidade de Roma, na verdade, né, narrada por Virgílio. E em Portugal você vê o Luís de Camões narrando o esforço dos portugueses aí em conquistar as rotas marítimas até o Oriente, né? Então você percebe aí que são fatos grandiosos aí, né, que se tornam aí motivo para se criar uma epopeia. Bom,
o texto épico, né, a gente percebe que ele não tem um caráter subjetivo. Isso significa que ele é, ao contrário disso, objetivo. Esse caráter subjetivo tem que ver com a expressão dos sentimentos, da sua visão de mundo, né, entre outras coisas. Na verdade, como é para se fazer conhecer a história de um povo, a história de grandes heróis, a voz que narra essa história para a gente pouco interfere nos acontecimentos, ela apenas conta aquilo que deseja contar, sem manifestar ali a sua posição e a forma como se sente, né? Portanto, é um texto também de caráter impessoal, certo? A estrutura da epopeia, ela é bem peculiar, ela é dividida em cantos, que, se você nunca viu, são divisões equivalentes aos capítulos num texto normal, numa narrativa em prosa, por exemplo. Tá? E, como é um texto em verso, pode ser que ela apresente métrica e rimas padronizadas, tá bom? Segundo o estilo clássico. E cada canto, normalmente, tem uma organização de acordo com a seguinte estrutura. Na verdade, cada canto não. O conjunto dos cantos, né, tem essa organização mais ou menos assim. Normalmente, começa-se com a proposição, que é a parte do texto onde o poeta vai dizer por que está escrevendo ou por que está criando aquela epopeia, por que está contando aquela história, né? Depois ele faz a parte da invocação, que normalmente é dedicada a divindades que podem ajudar o poeta no ato criativo, né, que possam trazer a ele a inspiração e fazer com que ele seja bem-sucedido na hora de narrar essa história, né, na tentativa de fazer com que os personagens que estão presentes nesse texto épico se tornem realmente heróis no consciente do povo, né? A terceira parte é a dedicatória. Essa dedicatória, ela às vezes aparece, às vezes não. Depende muito do texto. Mas é importante destacar que, se ela acontecer, ela normalmente acontece ali após a invocação. Tá bom? E aí vem a narração propriamente dita. Essa narração é a parte mais extensa do poema e onde a gente encontra os acontecimentos relacionados aos personagens, ao povo em questão, né? Aquilo que de fato é a história contada. Tá bom? E ao final vem uma parte em que o poeta faz reflexões, ele propõe uma espécie de avaliação de tudo que foi feito, das conquistas, né, sobre o herói, sobre o povo que esse herói representa também. Tá bom? Outra característica frequente nos poemas épicos, né, é a constante presença de elementos da mitologia, como deuses, monstros, né, que estão ali, às vezes, interferindo diretamente na ação dos personagens, ou às vezes apenas como uma espécie de explicação para as coisas sobrenaturais que são retratadas nas epopeias. Os poemas épicos mais importantes da literatura ocidental são a Ilíada e a Odisseia, como eu mencionei agora há pouco, atribuídos ao grego Homero, né, que viveu supostamente no século VIII a.C. Tá bom? E em língua portuguesa, nós temos que valorizar bastante o texto dos Lusíadas, de Camões. Luís de Camões escreveu isso no século XVI. Essa obra épica, ela remonta aí à conquista da rota marítima entre Portugal e a Índia. Né? Foi um grande feito e fez com que Portugal se tornasse um país importantíssimo no início do século XVI, justamente porque era uma viagem que ninguém tinha feito ainda. E aí Camões se vale do fato histórico para criar aí uma mitologia em cima dessa viagem, né? E aí ele se vale de todos os elementos das mitologias. É importante dizer que Homero, sendo o precursor desse gênero, né, ele acaba sendo imitado por todos os outros que vêm depois dele, né? Então, a grande maioria dos poetas
que produzem textos épicos, eles certamente bebem na fonte do Homero, né? E sem nenhuma vergonha de estar fazendo algo parecido, copiando a forma, o estilo. É como uma forma de reconhecer mesmo a grandiosidade dos textos. A mesma coisa acontece com Camões, que se inspira tanto em Homero quanto na Eneida de Virgílio, né? E também deixou sua marca. Hoje é o principal texto em língua portuguesa de todos os tempos, com toda certeza. E ele, obviamente, acaba inspirando outros poetas depois dele a também produzirem as suas epopeias, né? A gente tem aqui no Brasil o Uruguai de Basílio da Gama, por exemplo, né? Entre outros aí que a gente poderia destacar. É isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. E qualquer coisa, deixa a sua dúvida aí nos comentários e a gente se vê na próxima. Ajudem aí a seus pais. E não se esqueça, lavem sempre as mãos.